Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 11 de maio, turma de segunda-feira, AB, manhã. Nosso assunto de hoje, vamos falar de alguns elementos de máquinas e elementos que trabalham em conjunto ainda com o eixo, que foi o assunto da nossa aula anterior, tá? E vamos falar também de um outro elemento muito presente nos componentes, que é a mola. Tá? Então, nossa aula de hoje é sobre acoplamentos e molas. Tá? Para quem não mola, pessoal, vocês devem ter conhecimento, uma noção, alguém já deve ter mexido em alguma mola, algum elemento que tenha aquela elasticidade, aquela trabalho em função da ação, da força de uma mola. Mas acoplamento talvez não tenha passado despercebido, mas também é um elemento muito presente no nosso dia a dia, que é um acessório muito utilizado na montagem de sistemas, principalmente transmissão de potência. Então, nosso primeiro assunto ele vai ser associado a acoplamentos. Deixa eu abrir meu ponteiro aqui. Sobre acoplamentos, ok? Um instante. Acoplamento, vamos lá. É um elemento de máquina que transmite movimentos, né, de rotação, princípio de forma, ou com princípio, segundo o seu princípio de construtivo, né, de forma geométrico, ou por meio de atrito, né? Ele é um conjunto empregado para a movimentação entre eixos, seja eixos de movimento, de apoio ou eixos árvore, tá? Emprega-se o acoplamento quando se deseja transmitir o movimento de rotação, né? A força ao longo de um eixo, que está montado axialmente a ele, alinhado a ele. Tá? Aqui eu coloquei um exemplozinho muito comum que pode ter na casa, sítio, fábrica, em vários locais, que é, por exemplo, a bomba d'água, né? Então, geralmente você tem um motor elétrico lá, ligado a uma bomba d'água, e o elemento que faz a união entre esses eixos, que vai transmitir a potência lá do eixo do motor para o eixo da bomba, é chamado de acoplamento, tá? É esse elemento mecânico que está representado aqui nessa imagem. O que ele faz, o acoplamento? Ele permite que toda a potência seja transmitida, não somente a parte torsional, mas existe também algumas características específicas com a variedade de classificação dos acoplamentos. Então, dependendo da forma construtiva, do material de composição, da forma que ele é empregado, do ambiente que ele é empregado, esse acoplamento ele faz um trabalho em específico, além da transmissão de potência. E é o que a gente vai ver hoje, tá? Pessoal, só lembrando, nossa aula de desenho mecânico relacionada a acoplamentos ou elementos de máquina, a gente não faz o dimensionamento dos elementos. Isso vocês vão ver em outra disciplina. Aqui a gente vai fazer algumas caracterizações técnicas, tá? Variações, aplicações, segundo normativas, segundo o mercado, a forma construtiva que é desenvolvido e utilizado. Mas nosso intuito é observar esses componentes dentro da montagem do desenho técnico, ok? Primeiramente, funções gerais, generalidades dos acoplamentos. Tá? Primeiramente, o básico, unir eixos. Né? Ele junta dois eixos distintos a fim de transmitir a potência. Dependendo da sua forma construtiva, ele absorve choques. O que seria absorver choque? Choque não pensa em rede elétrica, não é choque elétrico, é vibração. Digamos que aqui de um lado, ó, você tem o seu motor e do outro lado você tem uma máquina com alto grau de vibração, moinho, vamos lá, uma máquina vibratória. Ou seja, em vez de você transmitir toda essa potência de vibração para o eixo do motor, você pode ter algum acoplamento que faça a absorção dessa vibração. Tá? Compensar desalinhamento entre eixos. Não são grandes desalinhamentos, a gente vai ver isso, mas nem sempre a montagem ela é perfeita, né? Um eixo está coaxialmente ligado um ao outro. Pode haver pequenas inclinações, pequenas variações, e alguns tipos de acoplamento absorvem isso. Transmitir potência, reduzir vibrações, choques e vibrações, seria na mesma linha. Não forçar rolamento dos motores ou bancais.
Vamos pensar aqui rapidinho de uma forma construtiva. Pense num motor elétrico. Você tem a carcaça dele, um eixo que passa ao meio dele, né? Que transmite potência. O eixo, a gente já sabe que é o elemento móvel. A carcaça, o corpo do motor, seria o elemento rígido, né? Estático. E quem faz a união ou permite esse encaixe e um faça movimento em relação ao outro é o mancal, né? Mancal e o rolamento. Caso você coloque um esforço desnecessário, ou uma vibração, ou até um esforço térmico, né? Um calor, um aquecimento desse eixo, quem que vai absorver todo esse excesso de vibração ou descompensação, desalinhamento ou carga excessiva? É o mancal. Então, o que acontece? O acoplamento ele vem facilitar, ele vem auxiliar o mancal no quesito de minimizar esse trabalho em cima ou esse esforço. Tá? Quando a gente fala mais sobre não forçadamente, permitir a manutenção de eixo motriz no eixo movido individualmente. Se você tiver uma união que permita, um acoplamento que permita a fácil desacoplamento entre eles, facilita a sua manutenção. Absorver dilatações dos eixos de motores e sistemas. Muitas vezes, o pessoal não pensa nesse quesito. Muitos mancais, muitos equipamentos, muitos motores ou máquinas apresentam problemas porque esquecem disso. Eles fazem uma montagem onde não tem uma possível dilatação dos eixos. Então, os eixos estão muito próximos. A partir do momento que eles dilatam, um pressiona contra o outro, e essa energia de pressão contra o outro, ela se dissipa ou para cima ou para baixo, fazendo o quê? Que o eixo flambe. E assim você traz maior esforço ou carregamento para os seus mancais. Tá? Aqui, isso aqui é um videozinho rápido. Depois na apresentação vocês vão ver melhor. Ele mostra uma indústria siderúrgica, tá? Fabricação de aço, igual a gente tem aqui no nosso porto, né? Que vem lá o minério, né? E aí é feito todo o trabalho em função da composição de uma liga de ferro, liga de aço. E aí o intuito não é entender a siderurgia, é entender que todas as peças móveis são acionadas por um motor e a ligação entre elas é feita por rolamentos, acoplamentos e principalmente os mancais e os acoplamentos. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos aqui o nosso motor elétrico, tá? Temos um conversor de torque, uma caixa variadora de velocidade, primeiro acoplamento, que vem daqui do eixo da esteira, que tem uma alta vibração em função do que ela transporta, né? O material que vem ali e bate sobre ela, para o eixo da caixa variadora de velocidade. Eu tenho um mancal antes e um mancal aqui no... E eu tenho um acoplamento que faz a ligação entre esses eixos. Tá? Esse aqui seria um deles. Esteiras transportadoras, por exemplo. A material sobe, vai entrar lá no alto forno, né? Vai começar a ser insuflado dentro do forno. Quando você pega, tem um motor lá em cima e tem um motor aqui embaixo. Isso aqui já é um fuso de transporte, né? Uma rosca transportadora. Você tem aqui o seu motor elétrico, uma caixa variadora de velocidade e aqui o acoplamento, ou seja, ele faz a união do motor com a caixa de redução, ou caixa variadora de velocidade. Tá? Olha ele aqui montado, fazendo a união dos dois eixos. Aquela parte laranja externa, pessoal, é só uma proteção, tá? Parte do forno, os queimadores. No forno é só calor. Não necessariamente. Lá você precisa inserir, né, algumas bombas, né, de ou vapor ou água, a parte de ar, né, que precisa insuflar ar nele para ele poder trabalhar com potência. Então aqui a gente tem nada mais que um motor elétrico também, um mancal, e o acoplamento que faz a ligação entre eles. Tá? Isso aqui, a laranja aqui é só uma proteção para o acoplamento. As bombas, aqui seriam como se fossem ou bombas de vácuo ou bombas de pressão de vapor. Aqui já é um outro tipo de acoplamento, tá rígido também, que faz a ligação dos motores com as bombas. Aqui é a parte, né, de troca de calor, as torres de refrigeração.
Então, olha que interessante. Tudo aqui, ó, deixa ele aparecer a imagem, eu vou travar. São os ventiladores, pronto. Ó. Esse aqui é um tipo de acoplamento, né? Ó. A gente vai conhecer sobre ele aí, o cardan. Mas ele é rígido. É um acoplamento tipo flange rígido. Então, ó, além de fazer a ligação entre os motores, ele faz o afastamento, né? O alongamento. Ele permite o motor não ser montado aqui próximo da caixa de redução, que atrapalharia a passagem do fluxo de ar. Então, ele é afastado através de um acoplamento. E assim tem diversos dentro dessa montagem, dessa fábrica. Ou seja, você vai ver que é um elemento, é um componente de máquina muito presente na indústria, no dia a dia. Tá? Aqui ele vai falar diversos outros setores, ele acaba mostrando aí todos os setores da empresa. Como que a gente classifica ou representa ou denomina esses acoplamentos? Primeiramente, normativamente, eles são classificados em duas formas. Tá? Em função das ações que eles exercem. Como assim? Existem acoplamentos permanentes, são aqueles que são instalados pelo homem, requerem uma intervenção mecânica e um tempo para a montagem, e existem os móveis. Os móveis, eles também são montados pelo homem, recebem uma intervenção mecânica, mas durante o seu funcionamento, eles podem ser comandáveis ou não comandáveis. Como assim? O que seriam móveis comandáveis e não comandáveis? Comandáveis têm ação humana para ele funcionar ou não. Não comandáveis, eles aceitam variações ou eles mudam o regime de trabalho em função do ambiente que eles estão proporcionados. Ou velocidade, ou potência, torque, né? Qual for. E dos permanentes, que são aqueles não comandáveis, que ficam ali montados o tempo integral, existem os rígidos e os flexíveis. Tá? Então, a gente vai fazer uma viagem dentro dessa área, conhecendo cada uma dessas características, e vocês vão perceber nitidamente qual é a diferença entre um e outro e as aplicações. Okay? Primeiramente, nós vamos falar dos acoplamentos permanentes. São aqueles que atuam continuamente para conectar eixos durante o funcionamento da máquina ou equipamento, né? E não existe necessidade de haver desconexão. Só ocorrerá no caso de uma manutenção ou uma necessidade, mas no dia a dia eles estão permanentemente ligados. Esses acoplamentos permanentes, eles podem ser fixos ou rígidos, como a gente chama, dependendo da área, e flexíveis. Então, eles são rígidos ou flexíveis. O que a gente precisa entender primeiramente dos acoplamentos fixos, né? Não flexíveis? Os acoplamentos fixos ou rígidos devem ser precisamente alinhados. Então, a gente mostra essa imagem aqui, ó, pois eles não conseguem compensar eventuais desalinhamentos. Tá? Ou seja, ele requer um cuidado maior na montagem para garantir o alinhamento entre os eixos. Não possuem flexibilidade, são torsionalmente rígidos. Quando a gente fala torção, o motor começou a girar, essa transmissão vai ser transmitida instantaneamente para o eixo. Tá? Eles não têm nenhuma flexibilidade torsional. Não absorvem choques ou vibrações, não admitem desalinhamentos nem radial, nem axial, nem angular. Radial, axial, angular. A gente vai mostrar aí para vocês mais para frente. Tá? Os acoplamentos rígidos podem ser tipos flange, luva ou ainda disco ou pratos. Tá? Nós vamos conhecer eles agora. O primeiro deles, talvez o mais comum, né, é o de flange. Tá? Ele nada mais é do que um disco encostado a outro. Vocês podem observar aqui nessa montagem do desenho técnico, onde a gente tem aqui os dois eixos da árvore. Nós temos as duas flanges. Pela achura, a gente vê que são peças distintas, unidas por um elemento de fixação móvel, que é o nosso parafuso e porta aqui, no caso. Tá? É um método clássico de se conectar no eixo árvore, bem adequado para transmitir potência elevada a baixa velocidade. Uma característica dele, por que baixa velocidade? São 4 parafusos, ele não tem uma boa centro de gravidade, uma boa centragem, que a gente fala, né? Ele permite, se você trabalhar a velocidade muito elevada, ele sai ele transmite vibração, né? Ele não tem um bom alinhamento, balanceamento, desculpa. Então, ele transmite altas potências, geralmente a baixa velocidade. Tá? E isso aqui é o acoplamento permanente de flange, rígido de flange. Luva de compressão ou aperto.
Esse tipo de luva facilita a manutenção em equipamentos com vantagem de não interferir no posicionamento da árvore, podendo ser montado ou removido sem grandes problemas de alinhamento. Então, como funciona esse acoplamento de luva ou de compressão? Você pode observar ele que ele é uma peça única, tá? E ele tem aqui alguns cortes, né, que você observar, que são dilatações juntas para permitir a dilatação, que ele seja flexível. Então, você coloca o prolongamento de um eixo até próximo desse centro, no comprimento, e o outro eixo vem até próximo a esse. E você faz o aperto desses parafusos, ele vai morder, ele vai pressionar o seu eixo, né? Então, está aqui seu eixo, tem a chaveta, esse aqui no caso, pode não ter chaveta, ser apenas pela compressão. Então, conforme você aperta o parafuso, ele faz a mordedura, ele diminui a seção ali de região do eixo e faz o travamento. Então, tem a transmissão entre eixos distintos. São mais empregados na união, devem ser construídas de modo que não apresentem saliências ou onde ficam totalmente cobertos para evitar acidentes. É um acoplamento utilizado, não transmite toda a potência, mas ele é interessante porque é fácil montagem e desmontagem. Então, você afrouxa ele, corre ele pelo eixo e faz a desmontagem do mesmo. Tá? Pratos ou discos. Ele é muito similar ao de flange. Qual é a diferença? Ele é distribuído em um maior número de parafusos. A união não são só 4 ou 3 parafusos, como geralmente de prato ou de flange é. Tá? Ele tem um corpo rígido maior, porque ele tem mais parafusos, porque ele tem um diâmetro menor, ele usa um parafuso de fixação de menor diâmetro, a potência é distribuída por isso em maior número de parafusos, consequentemente, ele ainda transmite grandes potências e velocidades elevadas. Então, aqui nesse modelo, você consegue fazer um balanceamento do mesmo, você consegue ter uma capacidade de centragem dele mais elevada, porque a potência está distribuída em vários parafusos, não só 4 pontos, parafusos maiores. Tá? Isso ajuda na transmissão. Temos aqui uma vista em corte da montagem, onde a gente vê aqui, né, as duas flanges. E aqui também a gente vê um corte na nossa montagem muito interessante, que a gente consegue ver as duas flanges, os eixos árvore, as chavetas e os elementos de fixação, que são os parafusos. Né? Então você entende por completo como que é o encaixe, montagem e composição deste mancal. Tá? Acoplamentos permanentes, só que agora flexíveis. O que? São acoplamentos utilizados para suavizar a transmissão, tá? Entre a árvore e entre as árvores, né? Entre os eixos de potência, onde o alinhamento não precisa ser perfeito, não precisa ser garantido, perfeito alinhamento. Acoplamentos flexíveis consistem em 2 cubos, tá? Um em cada, projetado de modo que ambos se liguem por meio de um elemento intermediário flexível ou flutuante. Como assim flutuante? Vou mostrar para vocês, serão acoplamentos magnéticos. São elementos que permitem a movimentação entre eles. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma montagem, uma representação. Essa parte escura seria o elemento flexível, no nosso caso aqui uma borracha. Aqui nos lados são os cubos, né, que são elementos rígidos, que vão sempre entrar em contato e vão ficar fixos aos eixos. E essa borracha, ela permite quais desalinhamentos? Primeiramente, axial, ó, é o afastamento ou aproximação dos eixos, tá? Seria a movimentação entre essas linhas vermelhas. Radial, que seria entre o alinhamento deles, né, de planos, no mesmo plano, mas com variações de alturas. E o desvio angular, que seria a angulação entre esses eixos. Então, ou seja, esse acoplamento flexível, ainda permanente, ele permite pequenos desalinhamentos, não são grandes desalinhamentos, tá? Nenhum desses tipos, mas que não vão trazer nenhum problema para o seu equipamento. Ele não vai forçar um mancal, ele não vai forçar um eixo, ele não vai forçar uma estrutura ou de um redutor, ou de um equipamento, ou de um motor, por exemplo. Tá? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, só mandar mensagem ou falar aqui no grupo, beleza? Dentre os flexíveis, o primeiro deles é de pino elástico. Tá? É uma construção muito interessante, é uma aplicação bem interessante. São 2 flanges, elas têm cavidades macho e orifícios, né, que a gente chama, e eles se encaixam um entre o outro. Né? Então, se você observar aqui, ó, esse pontinho laranja aqui, onde está o ponto vermelho, aqui, ó,
ele é o pino macho deste lado, digamos, do lado esquerdo, e ele penetra do lado direito, e esse aqui é o pino macho do lado direito que penetra do lado esquerdo. Ou seja, ele fica um encaixando dentro do outro, e aí ele faz essa união, essa junção mecânica, e onde está a flexibilidade dele? Esses pinos, eles são de borracha. Logicamente, eles têm uma alma rígida no centro, mas eles têm flexibilidade. Então, ele aceita baixas flexibilidades, desalinhamentos, tá? Mas o grande interessante dele é que se um lado que eu tiver montado tiver um alto grau de vibração, no outro essa vibração ela é absorvida pelos elementos flexíveis. Então ela não é transmitida ao longo do eixo, ela é suavizada. O acoplamento elástico tipo Graham é muito utilizado na indústria, tá? Qual que é a variação, classificação deles? Ele é dotado, né, de dentes, então são 2 discos com dentes. Esses dentes, se eu encostar eles sem esse elemento flexível central, vai existir uma folga muito grande entre eles. Se vocês observarem, aqui são 6 dentes, do outro lado também são 6, e olha a espessura deles, né, a largura deles. Então, se eu encaixar um no outro, vai ter uma folga. Essa folga é compensada por esse elemento flexível. Então, aqui eu tenho um encaixe de um dente de um lado, aqui eu tenho um encaixe de dente do outro lado. Tá? E aí ela faz a flexibilização, ela faz a absorção de energia, tanto desalinhamento quanto a vibração, que é o principal deles. Tá? Pessoal, pode parecer interessante, quando você olhar esse aqui é foto de um acoplamento novo que você compra numa loja, no mercado, e você vê que ele é rígido, ele é fechado aqui, só que dentro ele tem um pequeno orifício. Por que isso? Porque o acoplamento, você vai adaptar ele ao seu eixo. Então, digamos assim, logicamente, dependendo do diâmetro do seu eixo, existe uma potência máxima que esse eixo transmite. Consequentemente, existe um tamanho apropriado para esse transmissão de potência, de um acoplamento, o tamanho do acoplamento para a transmissão dessa potência. Então, você compra ele maciço, que você vai usinar em função do seu eixo. Digamos que um eixo lá de meia polegada, de 12,7 milímetros, por exemplo, transmite uma potência, mas eu posso ter um eixo de 10, que transmite uma potência menor, que ainda está dentro da faixa desse acoplamento. Então, em vez de eles venderem já com os eixos prontos, não sei se vai ter interferência, se vai ter folga, ele vem maciço, com apenas um furo-guia deste lado, que facilita a usinabilidade, a usinagem do elemento para adaptar a sua montagem. Ok? Dentre os permanentes flexíveis, acoplamento elástico ou de pneu, Perflex. Perflex é uma marca muito dita no mercado, mas é de pneu. Esse aqui é conhecido por acoplamento ser super elástico. Aqui estão os 2 discos, tá? E eles são unidos por aquela parte de borracha central. Ou seja, ele permite grande desalinhamento. Tanto nas 3 direções, radial, axial ou angular. Tá? Ele tem um preço um pouco mais elevado, mas é porque ele tem uma das melhores, digamos, vantagens de utilização dentro do mercado. Ok? A única desvantagem dele é a utilização em ambientes hostis. Hostis, quando a gente fala, é umidade elevada, temperatura elevada e assim por diante. Tá? Acoplamento flexível de fita de aço. Aquele vídeo que a gente viu lá da siderúrgica, várias vezes apareceu esse tipo de acoplamento. Ele é um tipo muito específico, tá? Ele tem uma certa flexibilidade, não é tão elevada. O principal dele é o axial, tá? Ele não absorve tanto aqui, angular, né? E o axial. Ele não absorve tanta energia de vibração, ele transmite ainda a vibração, tá? Porque ele não tem um elemento tão flexível, mas ele tem uma alta capacidade de potência. Como que ele funciona, né? Você tem os 2 acoplamentos, tem aqui o elemento de ligação, que é essa espira, que geralmente é uma fita de aço, e uma proteção externa. Para entender melhor, coloquei um videozinho aqui, ó. Deixa eu ver como isso vai funcionar. Só um minuto. Esse modo de apresentação eu não vejo se o vídeo está rolando ou não. Aqui.
vocês vão acompanhar a montagem de um acoplamento desse de fita de aço, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2 eixos a serem unidos, né, ó. Então, aqui são as 2 flanges dos acoplamentos, o anel, ou a fita de aço, as proteções, as vedações e o parafuso de união, tá? Mancais, mas isso aqui é meramente explicativo, tá? Então, ele tem uma flexibilidade ali, ó. Não tem chaveta, não tem nada, ele está só apenas apresentando como que é essa montagem. Pode estar parecendo um pouco pulsado para vocês, mas daqui a pouco, quando eu disponibilizar a gravação da aula, vocês vão poder assistir esse vídeo mais na íntegra sem esses cortes. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Ele está fazendo o encaixe de um lado por um parafuso de pressão de uma flange, da outra flange. Ele vai fazer a união desses 2 eixos. Vocês viram que antes ele colocou aqui os anéis de retenção já, tá? Ele vai fazer a aproximação da montagem. Pessoal, geralmente vem um gabarito junto com esse elemento, que são as tolerâncias dimensionais dele, igual está aparecendo aí na tabelinha. O que são essas tolerâncias dimensionais? Você tem que deixar os afastamentos em função recomendados pelo fabricante para que ele possa fazer a absorção das dilatações, né? Das dilatações axial, radial e assim por diante. Ali é só para garantir o alinhamento. Então, ele pede para você fazer diversas medidas com angulações distintas, né? Por exemplo, faça uma medição a cada 60 graus, né? E repita aí por 6 vezes, 3 vezes, 5 vezes, tem lá tudo indicado. E aí agora ele vai fazer a parte da montagem da gaiola, né? Ou seja, da fita de aço. Ele está fazendo a lubrificação. Esse mancal trabalha lubrificado, é outra característica dele. Então, ele está fazendo aí essa montagem. Ó, esses aí são os anéis de vedação, ele já vai posicionar os anéis de vedação. Ele colocou a gaiola, né? Ó, ele fez o encaixe já da gaiola. E aí ele está fazendo a montagem das tampas, tá? Ele trabalha vedado, ele trabalha protegido. Ó. Ele fez a montagem da tampa, tem os parafusos aí de fixação, só para prender essa tampa. Ou seja, esse mancal está montado. Está feita a transmissão de potência de um lado ao outro deste eixo. Ok? Aí você está fazendo a fixação, mas esses acoplamentos já são rigidamente unidos. Tá? Dentro dos permanentes flexíveis, existem os não elásticos. Tá? São acoplamentos flexíveis, não elásticos, compensam pequenos desalinhamentos radial e angular, são torsionalmente rígidos, não absorvem vibrações ou choques. São puramente mecânicos, tá? Ou seja, eles transmitem a potência de forma direta, não existe nenhum elemento flexível entre eles. Existem elementos articulados, é diferente, tá? Entretanto, são capazes de manter o sincronismo entre as máquinas sem deslizamento. Então, nós vamos ver 3 modelos aqui, tá? O primeiro deles, Oldham, tá? É um acoplamento não tão popular, mas ele é muito usado na automação. Você vê em alguns equipamentos, principalmente importados, ou máquinas de precisão. Máquinas da área da saúde usam muito esse tipo de acoplamento, que ele é limpo, a gente fala. Permite o desalinhamento torsional pequenos, né, meio grau, transmite grandes potências, a necessidade de lubrificar, com periodicidade de elementos flutuantes. Desgaste deve ser trocado. Então, esse aqui é o elemento ligante dele, tá? O que acontece? Ele tem um canal transversal um do outro. Esse elemento ele se move conforme a ligação do mancal, tá? Do acoplamento, desculpa. Junta universal ou cardan, né, que muitos chamam, junta universal ou cruzeta também, é um termo muito usado aqui na região, no Ceará, no Nordeste, que é esse elemento articulado aqui, que é chamado tecnicamente como junta universal. Então, ele permite aí, ó,
a variação, né, de curso e angulação entre elementos. Uma aplicação disso, vocês já devem ter visto, não só não associados, vocês já devem ter passado na lateral de um caminhão, por exemplo, numa rua, e você tem o eixo traseiro dele lá funcionando, e do eixo traseiro lá para frente passa um tubo no meio do caminhão, na parte de baixo, e você vê aquele tubo girando em alta velocidade. Aquilo ali é um cardan, pessoal. É justamente, ó, essa barra aqui, ó, ela leva a potência lá do motor da caixa de transmissão, que está na extremidade, na dianteira do caminhão, lá para o eixo traseiro dele. Tá? O acoplamento não elástico cardan, ou junto universal, é usado em ligações de árvores que formam ângulos permanentes entre si, então tem uma angulação entre eles. Ó. Uma visão geral, o cardan é composto por dois elementos tubulares, um primário no centro e a fonte motriz, e o outro secundário ao eixo de tração. Suas extremidades contam com articulações denominadas de juntas móveis universais, que são as cruzetas, né, juntas móveis, nos quais podem permitir o rolamento de mangas ou ligação de grampos, anéis, pressão, guarda-pós, que nada mais é do que uma proteção, a gente chama de guarda-pó, mas na verdade é aquela sanfoninha, para acompanhar o movimento universal dos mesmos. Ele aceita uma certa flexibilidade e pode ser protegido, uma coifa, né, por exemplo. Agora saindo dos permanentes, nós vamos entrar nos móveis, tá? O que são acoplamentos móveis? Empregados que permitem a conexão ou desconexão das árvores sem a necessidade de desmontar o acoplamento. São aqueles acoplamentos que a gente pode fazer a união ou desunião, acoplagem, desacoplagem do sistema, sem a necessidade de parar o equipamento em funcionamento. Eles podem ser os comandáveis ou não comandáveis. Tá? A gente vai conhecer um pouquinho deles aí. Comandáveis ou comutáveis, como pode ser dito, transmitem força e movimentos somente coracionados, obedecem a um comando, a um estímulo. São mecanismos que operam segundo o princípio do atrito, e esse mecanismo recebe o nome de embreagens e freios. Olha aí que interessante. Embreagens, também chamadas de fricção, fazem a conexão entre árvores. Elas mantêm a árvore motriz e comandam a mesma velocidade angular, a movida. Já os freios têm a função de regular, reduzir ou parar o movimento de corpos. Pessoal, isso é uma coisa muito interessante, tá? Ele regula a velocidade com retirada da velocidade, né? Reduz ou para os movimentos. Segundo tipo de comando, existem acoplamentos comandáveis de forma manual, eletromagnética, hidráulica, pneumática ou diretamente pelo acionamento da máquina de trabalho. Então, a gente vai conhecer eles aí. O primeiro deles, embreagem. Já devem ter escutado esse termo no automóvel. Alguns devem ter conhecimento de como eles funcionam, o que é uma embreagem. Tá? A gente vai explicar aqui para vocês. Mas elas têm tipos construtivos e variações em função das aplicações. Podem ser acionadas durante o movimento da máquina ou com ela parada, é indiferente. As formas mais comuns de embreagens acionadas em repouso são de acoplamento de garras, tá? Comando de dentes. Geralmente, esse acoplamento é usado em caixas de engrenagem de máquinas. Então, existe aquela que só acopla e desacopla parada, que é a de garras ou de dentes. Então, está parado, eu faço o desacoplamento, ligo uma ou deixo outra se mover, paro e faço a união. Não tem como, na mecânica, ela se movimentando, os dentes se encaixarem, tá? Então, aqui tem uma representação dos dentes separados. Elas podem ser classificadas como de disco, cônica, centrífuga, universal, eletromagnética ou hidráulica. É o conversor de torque. A gente vai conhecer esses elementos agora. Embreagem de disco. Similar ao que se usa em carro. O que diferencia do carro para a área industrial? Você só aumenta, esse aqui seria uma automotiva, tá? E essa aqui seria uma industrial. Você aumenta o número de elementos de fricção. Consiste em anéis planos, apertados contra um disco de material de alto coeficiente de atrito, né? Para evitar que ele deslize, e que assim a potência seja transmitida. Normalmente a força é exercida por uma mola ou mais e é empregada por uma alavanca. Então, quando você pisa na embreagem do seu carro, você afasta esse disco. Pessoal, não ache que é um afastamento grande. O pedal da alavanca, ele se movimenta, é um curso grande. Mas ali é um sistema de mecanismo apenas de alavanca. Conforme você pisa lá, a força que ele faz do afastamento é mínimo. É milímetros que ele se afasta um do outro. Esse é o elemento de fricção central.
Então, aqui estaria, por exemplo, o disco, né, da embreagem estaria ligado ao motor e o platô estaria ligado à caixa de velocidade. E aqui dentro tem um disco de embreagem, que seria o elemento de fricção. Então, ou seja, é ele que vai permitir o atrito entre os dois e transmitir a potência. Quando é industrial, só aumenta o número de fricções. Tá? Então, aqui seria o elemento de fricção ou de atrito. Primeiro, prato ou disco, segundo disco, um afasta do outro. Quando entra em contato, transmite potência. A embreagem, além de disco, de prato, né, ela pode ser cônica. Também é um outro tipo empregado, geralmente, quando é veicular, é na parte de competição, né, de altas potências, torques instantâneos, ou na indústria, quando você também tem algumas aplicações específicas de potência. Possui duas superfícies de fricção cônicas. Então, em vez de ser plana, ela é cônica, ela tem uma angulação. Tá? A capacidade de torque dessa embreagem cônica é maior do que a embreagem de disco, de mesmo diâmetro, então ela transmite maior potência. Sua capacidade aumenta com o decréscimo do ângulo. Então, existe uma variação de ângulo acessível dependendo da aplicação. Então, nada mais é do que você afastar ou juntar os cones, existe um elemento de fricção entre eles, e assim ela transmite a potência entre os eixos. Ok? É a embreagem centrífuga. Isso aqui é muito interessante. Vocês já devem ter visto, já devem ter andado, já o conhecem. Aquelas motos, hoje em dia, por exemplo, a Honda Bis, a Pop, né? Que são motos de 4 marchas sem embreagem. Como assim? Conforme eu acelero, ela ganha velocidade e eu consigo trocar de marcha. Essa embreagem centrífuga, pessoal, nada mais é do que um princípio de massas. Tá? É utilizada quando a árvore motora ocorre progressivamente uma rotação pré-determinada. Então, o que acontece? Existem os elementos de fricção, que são as sapatas, existe um braço e as massas, né, o elemento centrífugo, que a gente chama. Então, quando você está em baixa velocidade, essa massa ela tende ao centro e aí a embreagem está fechada. Quando você acelera e aumenta a rotação, esses pesos tendenciam a ir para fora. Eles tendem a ser expulsos, né, jogados radialmente. E com isso, eles fazem a abertura das sapatas e elas entram em contato com a superfície. Então, quando você acelera, ela abre, entra em contato e transmite potência. Ou seja, uma embreagem centrífuga. Ela só entra em contato com o elemento. Tá? Mais na frente a gente fala de outras aplicações. Embreagem unidirecional. Aqui a gente chama de diodo mecânico. Não sei se vocês lembram nas aulas de física lá do ensino médio, o diodo, né? A gente usava lá nos cálculos que fazia aquela parte de física. Ele permite a passagem da energia ou da corrente em apenas um sentido, né? Aqui a embreagem unidirecional também. É a velha catraca da bicicleta. Se eu girasse o pedal para frente, a bicicleta andava, se eu girava para trás, ela escorregava, deslizava, né? Então, essa embreagem, ela é uma embreagem unidirecional. Existem diversas formas construtivas, características, tá? Eu trouxe um exemplo aqui industrial de alta potência. Então, ó, o elemento travante são esses rolos, eles são rolos, são esses círculozinhos. Quando você gira ela num sentido, que seria aqui contra a mola, deixa eu ver se eu tenho aqui uma setinha, vamos usar essa. Se eu girar ela nesse sentido aqui, né, ó, esse eixo central, tá? O que acontece? A mola ela é empurrada para essa região aqui, ó, a esfera, né, o rolo, para perto da mola, e vai existir uma folga entre as superfícies. Tá? Então, ou seja, ele não transmite potência. Se eu vier aqui e girar ele no sentido oposto, ou seja, eu girar ele, né, nesse sentido, aqui, ó, os meus elementos, o que vai acontecer? Ele vai vir, o rolo ele vai tendenciar a andar para essa parte extremidade menor da cavidade, ou seja, vai gerar um atrito, um contato entre as duas superfícies, travando o movimento e transmitindo a potência. Isso aqui é uma embreagem industrial, aquela de bicicleta também, não que seja industrial, é de outra forma construtiva, pode ser um dente, mas tem vários tipos de embreagem, ou seja, é um elemento de acoplamento entre eixos que permite a transmissão de potência em apenas uma direção. Tá? Embreagem eletromagnética. É o mesmo princípio da embreagem, unir e acoplar duas flanges,
só que de forma eletromagnética. Quer ver um exemplo muito prático? Ar-condicionado automotivo. Quando você liga o ventilador lá no seu painel, ele está ventando. Aí a gente tem que apertar aquele botãozinho AC, né, que é do ar-condicionado, assim, ele tem uma luzinha laranja. Quando você aperta ele, você escuta um estralo no seu carro e até uma variação de velocidade do motor, uma elevação da potência do motor. Por quê? Quando você apertou aquele botão, esse aqui é o compressor do ar-condicionado de um carro. Você acionou uma bobina e acoplou o lado da bomba ao correia que está transmitindo a potência ali pelo carro. Ou seja, você acoplou um elemento com uma carga, então isso aumenta a potência, a necessidade de potência do carro, por isso que não aumenta a aceleração, e aí você transmite movimento. Quando você aperta o AC, ele separa. Ou quando você coloca lá o ajuste de temperatura, que ele vê que chegou na temperatura desejada, ele precisa desligar o compressor. Ele desacopla, ele fica ligando e desligando conforme a necessidade de aplicação. Então, isso aqui seria uma embreagem eletromagnética. Esse vídeo aqui vai mostrar também uma embreagem eletromagnética sem contato direto. Olhem aí, vocês vão achar que é uma coisa de outro mundo, mas já já vocês vão entender. Aí ele está mostrando, né, a montagem. Então, aqui do lado eu tenho um motor, do outro lado eu tenho a peça movida, e aqui é o acoplamento magnético. Está vendo os dois elementos posicionados? Ó, conforme ele gira um, o outro gira. Ó, tá vendo? Só que existe um pequeno detalhe. Ó, conforme ele gira um, o outro gira. Não existe conexão mecânica entre eles. Aqui, ó. Passando papel aí dentro. Como isso é possível? São ímãs. É magnético. Então, existe uma ligação entre ímãs aqui que faz a ligação entre um e outros. Ou seja, você não transmite nenhuma vibração. Por exemplo, aqui é um ventilador Sirocco, ó, do ventilador para o motor. Eles estão isolados mecanicamente, mas transmite potência. É uma forma, é um exemplo de aplicação. Ok? Esse aqui já é um outro modelo que eles vão mostrar depois, ele varia a velocidade. Conforme você faz o afastamento desse ímã, ele permite o deslizamento, aí varia a velocidade de um com o outro. Pessoal, esse anterior também é interessante, porque ele limita o torque. Se o torque exceder, o campo magnético do ímã não suporta e ele pula, né, um para o outro. Ou seja, se eu tiver um travamento lá no meu ventilador, ele não vai prejudicar o meu motor. E aqui é a embreagem hidráulica. O que é uma embreagem hidráulica? Neste caso, você já deve ter escutado falar em alguns programas automotivos. No Brasil não é tão comum a utilização, na área industrial que é o conversor de torque. Tá? Como que ele funciona? São duas carcaças dotadas de um impulsionador interno, que é uma hélice, preenchido com óleo, que circula quando elas giram. Então, vamos lá. A roda da árvore motora atua como uma bomba e a roda da árvore movida atua como uma turbina. O que acontece? Uma está ligada à potência, conforme ela gira, ela faz a movimentação do óleo que está internamente, esse óleo joga o movimento para o outro lado. Tá? E com isso transmite potência. Por que conversor de torque? Você pode fazer jogadas internamente a ela, nessa parte da turbina e do óleo, que aumentam ou diminuem a sua potência. Para vocês entenderem melhor, eu coloquei esse videozinho. Tem até o link dele lá para vocês acessarem no material didático. Não vai começar. Foi. Então, geralmente, está entre a caixa variadora de transmissão e o motor. Tá? São duas carcaças. E, internamente, elas têm uma hélice, uma turbina. Ela é imersa em óleo, ela é preenchida de óleo por completo, não tem outro elemento, não tem ar. Tá? Esse é o conversor de torque. O que acontece? Conforme você gira a motora, ela tem a bomba, tá? Que são nada mais que aletas que vão impulsionar o óleo. Isso aqui é como se fosse o fluxo de óleo que está lá dentro dela. Esse fluxo de óleo, ele pode ser retardado ou acelerado pela hélice central, que é a turbina, que é esse elemento, que gira com ele, e com isso dá maior fluidez ao elemento interno, que é o óleo, e com isso aumentar a saída de fluido do outro lado.
estator, ó, é só rolamentos, elementos de montagem. Aí vem as carcaças. Aqui está fazendo a montagem. Isso aí é uma embreagem, tá? Ó, ele trabalha junto com uma embreagem. Então, é a flexibilidade da embreagem, também que em função da rotação do óleo, ela vai acionar ou não. Aí, a turbina, o estator, né, que é a peça que fica solta no centro, e a parte de fora que é a bomba, o pump. Ou seja, esse conjunto é muito interessante, tá? O conversor de torque. Ele impulsionando esse fluxo de óleo, ele faz com que transmita mais ou menos potência para o elemento. E aí eu vou falar de algumas vantagens ou desvantagens na aplicação dos acoplamentos, tá? Na introdução de maravilhas. Primeiramente, vantagens, né? Absorvem desalinhamentos. Não são todos, mas a grande maioria. O desalinhamento é causa de 50% dos colapsos dos rolamentos, porque o desalinhamento força o eixo. O eixo está apoiado aonde? No rolamento. Pois o elemento de máquina, não só os rolamentos, mas também os selos, retentores, engrenagens, são outros elementos ligados ali juntamente com o rolamento. Normalmente não estão preparados para a flexão induzida no eixo. Flexão, lembra? A gente falou bastante disso no eixo. Manutenção simples, a manutenção é rápida, poucas peças, tá junto aqui, compõem o produto, permitem intervenções localizadas sem a necessidade de mover o motor ou qualquer outras partes. Então, temos lá meu motor aqui apoiado, geralmente o motor tem um certo porte, tamanho, um alinhamento e uma estrutura, equipamento. Não é fácil eu mexer os dois, mas eu posso desmontar o acoplamento e desunir os dois ali para manutenção. Redução na emissão de ruídos e vibrações para o meio. Vibração absorve choques, né? Ou seja, não se propaga ao longo. Simples instalação. Pessoal, isso aqui é uma coisa muito interessante. Tem indústrias, tem chefes de manutenção, tem setores de manutenção que falam o quê? Eu vou empregar o uso do acoplamento ou não empregar. Quando você coloca um acoplamento no seu equipamento, é um ponto a mais, é um item a mais no setor de manutenção para fazer a observação, monitoramento do sistema. Então, eles falam que, às vezes, você, além de adquirir o acoplamento, que tem um custo de aquisição inserido nisso, você tem que manter ele, fazer a manutenção. No modo geral, tem gente que fala que não compensa. Existem sistemas que não compensam. Você faz a ligação direta. E outros já fazem o quê? O acoplamento, ele vai prolongar a vida útil do meu bancal, do meu rolamento, do meu motor, do meu sistema. Ele vai permitir que esse prolongamento ocorra menos intervenções, menos paradas. Ou seja, meu equipamento produz mais. Então, ele se paga ao longo do tempo. Então, logicamente, muitas vão falar que ele é uma economia, aumenta o intervalo entre as manutenções, reduzindo as aulas de parada, tá? Mas a gente vai colocar já um ponto de vista negativo também sobre isso. E aqui ele falou sobre a sua grande maioria dispensa lubrificação. A gente viu um exemplozinho de um que precisa, mas a grande maioria dispensa lubrificação. Regem normas, são normativos, né? Existem padrões para os acoplamentos. Amortecem vibrações e choques. Aqui é o maior exemplo de vibração que eu mostro. Você vê que tem um alto grau de vibração e aqui o elemento flexível absorve isso e suaviza para ao longo do eixo. Desvantagens. A instalação aumenta lá, como a gente falou, aumenta o número de componentes do equipamento, ocupam espaços, né? Deve ser instalado no plano de manutenção e é mais uma variável de falha. Então, entra alguns ônus aí, né? Não é só bônus dentro da aplicação. Custo, quanto maior a especificação do acoplamento, desalinhamento, velocidade, consumíveis, materiais específicos, maiores são os custos. Então, vou colocar um acoplamento de maior flexibilidade, permite lá radial, axial e angular, alto torque, alta tecnologia empregada nele, custo sobe junto com estas especificações. E a maioria deles tem problema de atuação em temperaturas, tanto em temperaturas baixas quanto em temperaturas elevadas.
Ok? Pessoal, 8h30. Vamos falar rapidinho sobre mola. Acabei esticando um pouco mais sobre acoplamento, mas não. Eu vou deixar a mola para a próxima aula, porque eu queria dar uma ênfase maior nela. Tipo assim, vai ter vários pontos, várias características que a gente pode dizer, mas vamos lá rapidinho, vai dar tempo. Primeiramente, o que são molas? Né? Desculpa, terminamos o acoplamento, ele é um elemento de máquina, um sistema. Agora a gente vai falar de outro, tá? Que é a mola. É um outro elemento de máquina, trabalha em conjunto com os mecanismos. Mas o que é uma mola? Vocês aprenderam lá no ensino médio, né? Ou no ensino fundamental. É um elemento elástico, tá? O que vocês vão aprender agora? Que ele pode ser metálico ou não metálico, capaz de absorver energia por meio de sua deformação e transformá-lo numa energia potencial, ou seja, que possa ser devolvida. Tá? Uma mola deve apresentar deformação relativamente alta e sem ultrapassar seus limites, isso, ou seja, sem sofrer deformação. A deformação se dá devido ao esforço de compressão, tração ou torção. Então, são as 3 grandezas que a gente trabalha em função das molas, de compressão, tração ou torção, sendo apropriada a aplicação a necessária força aplicada, né? Sendo essa deformação, restitui-se quando ela for retirada, ou seja, ele volta à condição inicial. Tá? Então, a gente vai falar algumas características de mola específicas e algumas novidades, talvez, para alguns. Tá? Primeiramente, molas são formadas de bronze, molas na forma bronze elástico, que é uma liga que ele fala, um material, é só uma curiosidade que eu coloquei aí, que são materiais com alto teor de elasticidade, ou seja, existe uma composição química e um processo de fabricação específico que determinam a fabricação das molas. É um tratamento térmico, pessoal, que transforma um aço num aço mola. Quais são as comuns aplicações das molas? Primeiramente, armazenar carga, amortecimento, controle de movimento, elementos de fixação. Então, as molas são empregadas em diversas áreas. Mola de aço, mais comum, convencionalmente, que a gente conhece. Talvez, se eu perguntar para vocês sobre uma mola, muitos vão pensar em uma mola de ferro ou de aço. São produzidos com as mais variadas aplicações, desde as mais simples, como as fabricações de pregos, né, os aços, e até as mais críticas, que são a composição das molas. Então, o aço, mola, ele requer algumas características específicas. Ele tem um processo metalúrgico de fabricação com maior rigorosidade, maiores especificações. Geralmente, altos valores para limite de elasticidade sob tensão, elevada resistência a choque, principalmente no caso de serviços mais pesados. Tá? Excelente resistência à tração, boa ductilidade para ser conformado, ele permite a conformação, elevado limite de elasticidade, que é a maior característica de uma mola, elevada resistência à fadiga e elevada resistência a choque. Fadiga, vocês já devem ter pego uma pecinha e começado a flexionar ela, que com o tempo ela aqueceu, ficou mole e quebrou, aquilo ali é resistência à fadiga. Resistência a choque é ele receber uma pancada, absorver energia e devolver sem se deformar ou danificar. Outro material de mola, borracha. A borracha é uma mola? Calma. Depende da forma construtiva e como ela é empregada. Ela não trabalha unicamente sozinha. Molas pneumáticas, a gente vai ver, vocês vão ver muito isso lá na disciplina de sistemas hidráulicos pneumáticos, são coifas ou foles, também é o nome técnico usado, que condicionam ar sob pressão. Dessa forma, trabalha como principal elemento elástico, tá? Para absorver choques e vibrações. A pressão interna das molas, né, coifas ou foles, né, exerce uma força de axial capaz de empurrar ou puxar e suportar as cargas impostas. Então, a borracha, pessoal, ela trabalha como um ambiente, um habitáculo. O ar absorve energia pela compressão e a mola permite essa flexibilidade, a borracha, trabalhando como efeito mola. Tá? Você pensa assim, pô, mas onde eu vejo isso? Você vê muito na indústria automotiva, alguns caminhões. Hoje, você vê ali, ó, isso aqui seria uma suspensão mola, uma mola de borracha. Que você vai ver em um carro que transporta altas cargas,
O vídeo está pulsado aí, mas depois pela gravação vocês vão ver melhor. E ele permite o que? A absorção de choques e vibrações. Então vai ver ali a suspensão do carro mexendo, conforme ele é no asfalto brasileiro, né? Que é bem liso, em função da carga estática. Então, um movimentando, né? Vibração, o outro estático. Quem absorve isso é a mola pneumática, mola de borracha. Aqui tem um material PU plastiprene, que a gente chama, que é um material plastiprene, que é uma base de uretano e elastano. Eles trabalham com altas propriedades elásticas, é muito usado na indústria de estamparia, estampagem, é um processo de fabricação que vocês vão aprender ainda, que é o processo de estampagem, corte, dobra, ou entalhe, ou cunhagem, são vários tipos. Então, esse elemento flexível é esse vermelho. Conforme eu coloco a minha chapa, o meu elemento a ser dobrado, ele faz a pressão sobre ele e faz o travamento. Tá? Existem diversas formas geométricas construtivas, cilíndrica, barra ou chapa, e existem os martelos de ajustagem desse mesmo material. Aqui é um exemplo de aplicação do plastiprene. Ela é esse elemento roxinho aqui atrás. Então, é uma ferramenta de estampa, é uma ferramenta que faz corte e dobra de uma peça. Então, em 2 processos, ele termina a peça pronta. A peça pronta é esse Lzinho que sai com 2 furos e cantos arredondados. Então, aqui, ó, ele faz o primeiro furo e os 2 cortes arredondados. E agora ele também faz o segundo furo e o corte arredondado, ou seja, vai montando a sua peça. É um processo de fabricação muito conhecido. Pessoal, quando a gente falar de mola, não vá pela forma geométrica construtiva, isso classifica ela na norma, mas são diversos elementos, diversas aplicações, diversas características. É muito interessante. Primeiramente, como elas são classificadas dentro da norma, dentro da BNT, em forma de lâminas ou barras, helicoidais, espiras e anéis. Lâminas ou barras simples ou feixe, helicoidais, cilíndricas ou cônicas, existem outras variações, cilíndricas, helicoidais, né? Espiras e de anéis, que pode ser pratos, planas, né? Planas, na verdade, ou cônicas. A gente vai ver a bela vida. Primeiramente, molas planas, né, em lâminas, conhecido como feixe de mola. Já devem ter visto isso também no veículo de carga, no caminhão. São lâminas sobrepostas a fim de absorver uma energia e permitem a flexibilidade entre elas. São molas compostas de barras, utilizadas para movimentos de grandes amplitudes e trabalham sob flexotorção. Então, tanto a flexão quanto a torção ela permite. Pode ser uma barra simples ou uma barra composta, pode ter acessórios de fixação entre elas, que é o olhar aqui, ó, ou essas barras de fixação, tá? E aqui é o desenho da norma, simplificada, com olhares, com grampo central. Então, tem várias formas construtivas, dependendo da aplicação. Mola de compressão helicoidal é a mais comum que a gente conhece. Quando pensei numa mola, que vocês lembravam, talvez venha primeiramente à mente de vocês. São molas helicoidais de espiras, utilizadas para grandes flexões, retorno de válvulas de motores, molas motrizes, tem várias aplicações. Uma coisa interessante de molas, geralmente são espiras com afastamentos, e uma coisa que eu tenho tirado convencional para vocês é a seção do arame da mola. Geralmente ele é cilíndrico, mas ele pode ter perfis variados, dependendo da carga aplicada, dependendo da capacidade de carga da mola. Tá? São molas helicoidais. Dentro das helicoidais, essa aqui era de compressão. Então, nosso intuito aqui é apertar ela a fim de aproximar os elos dela. Ela trabalha a compressão. Existe a mola helicoidal de tração. Coloquei um exemplo aqui, ó, da mola de rede. Alguns de vocês já devem ter visto isso. Por que tração? O intuito aqui, os elos estão unidos, é separar os elos. Então, quando a gente separa, absorve energia, ele volta à posição unida. Então, isso aí é uma mola de tração. Tá? Pode variar em função da sua geometria, tipo de fixação, várias aplicações. E existe a helicoidal de torção. Ela trabalha movimento torsional. Coloquei um exemplo de um pregador aqui, que eu acho mais comum para todos, tem em casa, todo mundo conhece. São molas helicoidais com espiras separadas, pequenos vão entre elas, vários tipos de extremidade. Ou seja,
conforme o movimento torsional, ela absorve e devolve a energia. Aqui é só algumas formas construtivas. Molas de espiras, já é uma outra classificação. Pessoal, são molas em formato de caracol, feitas geralmente de uma fita, né? Retangular, geralmente utilizada em elementos de corda. Então, lembra antigamente aqueles carrinhos que a gente puxava, ele absorvia energia, você soltava os carrinhos de fricção, ou relógio de corda, você vai lá e dá corda no seu relógio. Esses dois elementos, você está jogando a energia externa e absorvendo ela numa mola, que é uma espira que enrola, e quando você solta ela, ela vai devolver essa energia. Tá? Vocês já devem ter desmontado algum brinquedo antigamente, que saiu aquela fita monstruosa, gigante lá dentro, que ninguém nunca mais montou, que ela até embolava, sua mãe falava, cuidado, precisa se cortar. Aquilo ali era uma mola de espira, era o que absorvia energia dentro do mecanismo para que seu brinquedo trabalhasse de forma sozinha. Né? Como assim? Eu dou corda lá no brinquedo, ele fica se movimentando. Onde eu vou absorver essa energia? Era uma mola de espiras que tinha dentro do brinquedo. Ok? Aqui é só a forma construtiva dela dentro da normativa técnica. Molas, anéis ou prato. Tá? O que é uma mola anel ou uma mola prato? São molas feitas de maiores quilogramos e aplicadas pelos suplementos. São molas feitas para grandes forças, só que pequeno deslocamento. Ela é como se fosse uma arruela cônica, tá? Aqui é a geometria dela. E ela absorve energia achatando ela e voltando, só que é uma grande energia com pequeno deslocamento. Então aqui a gente tem a forma construtiva dela e a aplicação. Então ela pode estar em série, pode ter de lados opostos, tá? Que aumentam ou diminuem a flexibilidade. Aqui a gente fala um pouco sobre as seções da mola, como a gente falou, a mola helicoidal. Não necessariamente ela é sempre circular. Ela pode ter o desfecho quadrado ou retangular, dependendo da energia que você tem que absorver na mola. Tá? Aqui são algumas variações construtivas da mola, muito interessantes aqui. Ó. Por quê? A gente tem a mola paralela, que é o que a gente conhece. Tá? Temos a mola de compressão cônica, ou a bicônica ou a convexa. São molas que têm geometrias variadas. Vocês sabem entender o porquê essas molas têm essa variação? Quando você pega uma mola helicoidal paralela, o que limita o curso dela? É um elo batendo no outro. Então, o afastamento entre as espiras, a eliminação desse afastamento é o curso da mola. Quando você vem para uma mola cônica, bicônica ou convexa, né, que é a barril ou a convexa, que é a cônica ou convexa, os elos eles estão defasados. Ou seja, você tem, quando você comprime ela, uma sobreposição lateral, uma passa da outra, um elo passa do outro, eles não se chocam, eles passam lateralmente, ou seja, você aumenta a amplitude da mola. Tá? Seção retangular é só geometria. A prata, a Belleville que a gente mostrou, a voluta é aquela do brinquedo, que é igual a da espiral, tração ou torção. São as molas que a gente discutiu ao longo da aula. Aqui alguns detalhamentos técnicos das molas em função da representação delas. Então, a gente tem o que aqui? O diâmetro externo, o diâmetro interno, a altura da mola, o diâmetro do elo ou do elemento na geometria, pode ser de força circular é diâmetro, mas pode ser região, se ele for quadrado ou retangular, e o passo, que é a distância entre as espiras, e o número de espiras, que é muito utilizado também na classificação de molas. Aqui a cônica, voluta, torção, ela pede a angulação, a Belleville, né? Algumas outras, só representações daquelas molas que a gente estudou. Então, uma que eu quero chamar a atenção para vocês, essa aqui, ó, é uma mola helicoidal cilíndrica de seção variável. Como assim seção variável? Se você observar, as espiras têm afastamentos distintos. Por que isso? Você tem coeficientes elásticos da mola diferentes dentro do coeficiente é constante, é uma constante elástica a mesma, desculpa. Você tem forças variadas dentro da sua mola. Então, a mola que tem esfiras mais afastadas, elas permitem uma carga. Se essa carga sobrepor essa capacidade, vai estar numa compressão na mola que ela vai entrar em outro regime, que seria essas espiras mais próximas. E aí você tem uma outra taxa
de compressão, outra força aplicada bem mais elevada. Então, a sua mola tem uma gama de aplicabilidade muito mais elevada com a seção variável. Barril, né? Ou é a de barriga, ampulheta, que é a convexa, cônica e convexa, e a cônica, que são os elementos. E aqui algumas variações muito interessantes de coisas que você já deve ter desmontado e visto lá aquela chapinha toda torta e pensar, isso aqui amassou, está errado, joga fora. Na verdade, é uma mola aplicada na sua montagem que ela tinha uma função ou de fixação, ou de absorver energia, ou por diante. Era uma mola empregada dentro do seu sistema. Aqui são outras formas construtivas em relação à forma, né? Então, como que é uma tração com pressão, as helicoidais, as forças aplicadas. Forma ampulheta não linear, empurra resistente à ressonância, então tem as aplicações de cada uma, de torção. Aqui são algumas outras aplicações também, já a mola pneumática, né? A Belleville, que é aquela de prato, forma construtiva delas, a voluta, um tubo, né? Seria um elemento rígido, né? Trabalha como flexão, feixe de mola. Aqui é a Belleville, aquela prato aplicada. Onde ela é aplicada geralmente? São fim de curso de um amortecedor, por exemplo. Você tem um amortecedor trabalhando e se chegou lá no fim de curso, você não quer que ele bata de uma forma sólida, né? Não tenha mais absorção. Então, você tem lá no finalzinho essas molas volutas, molas prato, que vão diminuir esse curso e vão fazer uma absorção de parte dessa energia, ou seja, não permite que ele bata seco lá no final, né? Tá? Aqui é um vídeo apenas de um vídeo que mostra a fabricação de molas. Esse máquina específico para a fabricação de molas é uma coisa muito interessante. Eu recomendo você até pesquisar no vídeo depois, máquinas de fabricação de molas, as mais variadas possíveis. É muito interessante, é bem legal esse vídeo. Já quando ele chega no primeiro ponto. Então, outra máquina, vou fazer uma mola, uma interessante. E para a gente finalizar nossa aula, porque é uma curiosidade muito interessante para vocês, tudo bem que a gente já passou aí quase 50 anos dessa data, né? 46 anos. Curiosidades. Em 1974, um ano após o lançamento na Europa, o Passat chega ao mercado brasileiro. Era o primeiro veículo da marca Volkswagen, né? Com motor frontal, refrigerado a água. Você tinha saído daquele motor boxer, né? Com suspensão com molas helicoidais. Pessoal, isso aqui era o folder dele, era a apresentação dele. Primeiro veículo com marca com motor frontal refrigerado a água e suspensão com molas helicoidais. Ou seja, foi o carro do ano de 1975. Tá? É apenas uma curiosidade, eu acho muito interessante essa evolução da indústria da mecânica, né? Para você ver como hoje elementos banais que a gente usa foram grandes marcos, grandes mudanças em alguma época, ok? E aí chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que tenham compreendido sobre acoplamentos e molas. Esse material já está disponível para vocês no Uniform Online, de forma direta. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Pessoal, deu para entender a nossa aula de hoje? Tem alguém acordado aí, como eu falando? Deu, professor, deu sim. Legal, maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Só relembrando vocês aqui rapidinho, tá? Esse material já está disponível no Fórum Online. Nossos meios de comunicação, grupo do WhatsApp, Torpedo, mandem mensagem, qualquer dúvida. Façam uma pesquisa um pouquinho a mais aí dos vídeos. Vocês vão ver que esses vídeos estão no YouTube, você consegue encontrar. Tem os links lá para vocês assistirem melhor.
Já já eu disponibilizo para vocês a gravação do nosso vídeo. Novamente, lá no Fórum Online, eu já deixei disponível para vocês, estou abrindo aqui, a avaliação de vocês das atividades referentes à dobradiça e ao mancal, tá? Então, vocês vão ver a pontuação de vocês lá. Como que é a composição dessa primeira nota? 50% foi aquela prova, a nossa avaliação que está aqui, ó, que a gente fez. 25% é a dobradiça, 25% é a montagem e explosão do mancal. Está lá corrigido, expresso para vocês. Vocês conseguem compor sua nota. Caso vocês tenham alguma dúvida, me mandem uma mensagem no particular ou no grupo, a gente conversa lá, eu mando a mensagem para vocês ou para o Torpedo. Eu mando a sua conta lá, o númerozinho, como ficou a sua média calculada, caso você tenha alguma dúvida. Quem perdeu alguma atividade, perdi uma montagem, não entreguei um mancal, não fiz a prova, dia sábado, agora, dia 16, das 9 da manhã às 11 da manhã, vai estar disponível uma prova online. Daqui para lá a gente vai conversar mais sobre isso. E aí você vai fazer essa prova e ela vai substituir uma das notas. Ou é a montagem do mancal, ou a da dobradiça, ou a sua prova. Ela não substitui dois elementos. Ela vai substituir o elemento que você faltou. Faltei uma prova e um exercício, uma atividade dessa. Eu vou substituir a sua prova. Uma das atividades você realmente perdeu, que a entrega era mais prolongada. Tá? Na verdade, essa prova era só para substituir a prova, mas ela vai substituir também uma atividade. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Vejam suas notas lá, façam seus cálculos, vejam se está tudo ok. Lembrando, essa nota ela não vai ser lançada, nossa disciplina é nota única, mas ela é a primeira notazinha para uma média final da disciplina. Ainda vão vir as atividades da AV2, ok? Pessoal, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Lembrando, nossos meios de comunicação, Torpedo, WhatsApp, tem o nosso grupo. E, no mais, boa semana, bom descanso e até a nossa aula de quarta-feira. Um abraço.